Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite para dar continuidade ao nosso estudo, entendendo que o nosso Deus ele tem pressa. Pressa de que eu e você entendamos que somos seus discípulos, somos filhos, e pressa que ele tem também em que essa palavra seja propagada e anunciada. E eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça para que nós estejamos falando com o nosso Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelos livramentos, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor tem ministrado sobre cada um de nós e o Senhor tem falado de forma enfática que o Senhor tem pressa na evangelização, na comunicação do teu reino. Que nós possamos ser discípulas e discípulos disponíveis para o teu serviço, entendendo que o discipulado é feito, é realizado no dia a dia, em meio às nossas tarefas, em meio às nossas ações. Nós testemunhamos do teu amor e da tua graça. Que a tua palavra venha nessa noite ao nosso encontro, que ela venha trazer clareza e discernimento e que nós possamos encontrar em ti o fundamento necessário para o discipulado que pretendemos viver o resto dos nossos dias. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando nós estamos falando de discipulado, né, nós estamos falando que discipulado não é um programa, e eu vou estar sempre reafirmando isso, mas discipulado é muito mais do que reuniões, do que formas de eventos. Discipulado é seguir Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, envolvendo compromisso e fé. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, confiando que Ele é Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e um compromisso que nós assumimos com Ele, com o seu reino, quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, ao olharmos para esse texto, nós vamos ver que existe uma base para o discipulado, existe uma base para o discipulado cristão. E essa base para o discipulado cristão é essa declaração, é essa afirmação de fé que Pedro faz, não com base no conhecimento teológico, com base na vivência, na prática, mas um discernimento, uma revelação vinda dos céus, vinda da parte de Deus. É a revelação que testifica no meu coração, no seu coração, quem é o Cristo a quem servimos. Então essa revelação vem dizendo que Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é com base nessa revelação, é com base nessa afirmação que nós vamos caminhar. Jesus nesse texto, nessa perícope, né, ele está fazendo uma avaliação
do ministério. E aí talvez fique a pergunta, será que Jesus precisava mesmo fazer essa avaliação? Porque quando nós fazemos uma avaliação, nós estamos querendo saber como anda a caminhada, como está a receptividade daquilo que nós estamos falando, como as pessoas estão entendendo, o que elas estão pensando, como é que isso está reverberando dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo em que nós fazemos parte. Será que estamos atingindo os nossos objetivos? Será que estamos sendo claros o suficiente? Então, avaliações, eu entendo que elas sempre são bem-vindas. Mas será que Jesus Cristo, ele precisava se afirmar, ele precisava ter clareza daquilo que ele estava falando e como ele estava ministrando? Então, na verdade, a avaliação de Jesus não tem nada a ver com a sua popularidade, mas sim estava relacionada diretamente aos discípulos, né? Então, eles precisavam ter clareza da situação que estava sendo desenhada naquele momento. Assim como eu pergunto, será que você consegue ter clareza da situação que está se desenhando diante da nossa igreja? Da igreja Betel Bangu, nesses dias que temos vivido? Talvez esteja sendo momentos muito conflituosos para todos nós. Por quê? Porque o Senhor, através da sua palavra, nos últimos domingos, ele tem nos chamado a atenção para a questão do discipulado de uma forma muito enfática, muito clara, muito direta, falando do compromisso e da responsabilidade que cada um de nós temos. Compromisso e responsabilidade de servi-lo com fidelidade, mas compromisso e responsabilidade de compartilhar, de propagar o evangelho de salvação que muda e transforma a vida das pessoas. O compromisso e a responsabilidade que eu e você temos sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, o chamado para cuidar, o chamado que ele colocou em nossas mãos para fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares, e entendendo que não é uma escolha nossa, que não é uma opção, mas é um dever, é um mandamento, é um cumprimento a uma ordenança do Senhor. Então eu não faço discípulo porque eu quero, eu faço discípulo porque eu entendo que o Senhor assim tem nos comissionado a sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar e fazer discípulo de todos os lugares. A maneira como Jesus está ali desenvolvendo o seu ministério, ele traz, muitas pessoas para perto de si. Então vem os pecadores, ele confronta os poderosos, ele atrai muita oposição. E ao mesmo tempo que ele cura, ele também está ali sinalizando o reino. E esse reino desafia a um novo modelo de vida. E nem todo mundo está entendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está propondo. Então, muitas vezes, nós estamos aqui no nosso lugarzinho de conforto, achando que viver Cristo, ser salvo por Cristo, é viver dependendo das bênçãos que Ele vai derramar sobre a minha vida. É do carro que eu vou ganhar, da cura que eu vou alcançar, a promoção que eu vou ter no meu serviço, no meu trabalho, os passeios que eu vou fazer, os sonhos que eu tenho para realizar. Viver o Evangelho é trabalhar na casa do Senhor, é estar ali na recepção, recepcionando as pessoas, é coordenar um ministério, é trabalhar numa área. Meus irmãos, essas coisas fazem parte do cotidiano. Assim como na sua casa, todos os dias você limpa, você lava, você passa e o trabalho nunca termina, essas coisas fazem parte da nossa atividade rotineira na casa do nosso Pai. É a nossa contribuição coletiva, mas não é isso que se resume o nosso chamado, a nossa tarefa, a nossa missão. Essas coisas, essas questões administrativas que nós fazemos, é um facilitador para quê? Para que a missão aconteça. Uma igreja que tem um ministério da música bem ensaiado, bem preparado, quando ele estiver fazendo a sua missão no campo, no mundo, ele vai ter capacidade de alcançar através do treino, da sua voz, de tocar os instrumentos, conhecer o instrumento que ele ministra,
ele vai ter muito mais capacidade de usar essas ferramentas em prol do serviço para que vidas sejam alcançadas. Então nós muitas vezes confundimos as coisas e achamos, poxa, a pastora está exigindo muito de nós, está cobrando muito. Meus queridos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui nesse mundo para sermos servidos pelo Senhor, mas nós estamos aqui para servir o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, assim como naqueles tempos, nos dias de hoje, o Senhor quer que eu e você paremos para refletir: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? E muitos naquele tempo não estão entendendo, como muitos ainda hoje não conseguem alcançar, não conseguem entender. Ele sabe disso tudo e ele compreende. E ele está disposto a ir até as últimas consequências. Por quê? Porque ele é obediente à ordenança do Pai. Então ele sabe que em Jerusalém, ele está indo, a Cesareia de Filipe, em direção a Jerusalém. É em Jerusalém que há a maior oposição, é em Jerusalém que as autoridades estão ali conspirando para tirar a sua vida. Mas Jesus não foge, Jesus vai para o lugar aonde as pessoas estão tramando contra ele. Por quê? Porque nós precisamos entender que não é fugindo que vamos vencer os obstáculos, não é fugindo que vamos aplacar a ira, a fúria do inimigo contra as nossas vidas, é enfrentando, é indo ao encontro das nossas dificuldades, das nossas limitações, que nós vencemos, porque nós não vencemos na força do nosso braço, mas no poder de Deus. Então, Jesus precisa saber se os seus discípulos estão cientes de tudo que está acontecendo e se eles estão entendendo o que o Senhor está falando com eles, o que está sendo revelado, o que eles estão aprendendo no dia a dia com Jesus. Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você está entendendo o que Deus está fazendo no meio da sua igreja? O que Ele está querendo fazer ali naquele lugar? Quando nós dizemos para o Senhor que nós queremos ganhar aquela rua, ninguém vai ganhar aquela rua se nós continuarmos sentados de braços cruzados. Ninguém vai ganhar outras vidas se nós continuarmos sentados de braços cruzados. Mas nós conseguimos alcançar aquela rua, aquelas pessoas, quando nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus, seguindo os seus princípios. Porque o caminho do discipulado é o caminho de obediência única e exclusiva a Deus. E isso atrairá aversão das pessoas, isso atrairá oposição das pessoas, isso atrairá perseguição sobre a Igreja de Cristo. Mas nós temos que estar como? Firmes e preparados para todas as coisas, porque o Senhor está conosco. Então, no mundo mau, quem desejar seguir o caminho do bem e da vida receberá naturalmente oposição. Meu querido, minha querida, nós não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que decidimos servir ao Senhor, decidimos obedecer ao Senhor, viver uma vida de integridade, de compromisso, de responsabilidade, e que o inimigo vai ficar aplaudindo a nossa ação e não vai nos perseguir, não vai mirar em você, não vai pintar em você um alvo. Mas é claro que vai, mas nós precisamos entender que nós somos discípulas e discípulos chamados para fazer a obra do Senhor. Quando ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Muitos estão dizendo muitas coisas, mas eles falam as melhores no sentido de quê? De elogiar. Não, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João. Então está dizendo, não, uns estão dizendo que você é um profeta, como o profeta de antigamente, ou um profeta da atualidade, João Batista, que nós acabamos de ver. Mas na realidade eles não estão conseguindo alcançar que Jesus Cristo é muito mais do que isso. Jesus Cristo não é só um profeta, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentre os discípulos, que os discípulos eles ouvem coisas boas, mas também eles ouvem coisas ruins, diz que Jesus Cristo é um homem que cura com poder de demônios, diz que ele é um beberrão, que ele é um glutão, ele anda com prostitutas, ele anda com cobradores de impostos. Então diz que Jesus Cristo
eles dizem que têm dúvida a respeito da reputação de quem é Jesus. Mas eu e você precisamos saber quem é Jesus na minha vida. Quem é Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Por que eu sirvo a Jesus? Quem Ele é para mim? Porque só quando eu tenho clareza disso é que eu posso ter a minha identidade em Cristo afirmada. E essa identidade em Cristo é que me permite viver uma vida de discipulado, não como um programa, alguma coisa momentânea, mas como um estilo de vida. Aonde eu estiver, eu preciso estar cuidando de pessoas, discipulando pessoas, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O caminho do discipulado é um caminho de renúncia, meus irmãos. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, o Evangelho é um caminho de renúncia, o discipulado é um caminho de renúncia. Talvez você não esteja nem um pouco com vontade de assistir o estudo. Ai, vou lá assistir o estudo da pastora, né? Ai, que coisa chata, cansativa. Ai, não tô com um pingo de vontade de ir à igreja hoje, não tô com disposição. Ah, não quero fazer. Mas eu tenho que renunciar à minha carne, eu tenho que renunciar à minha vontade. E enfrentando, né? E o enfrentamento das forças de oposição, as forças que operam as injustiças e morte. Então eu tenho que enfrentar tudo isso. É um caminho, eu tenho que entender que o discipulado é um caminho de quê? De obediência, não a pastora. Você vive um caminho de discipulado não é porque a igreja metodista estabeleceu isso, não é porque o bispo falou, não é porque a pastora está falando, mas porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se você tem dúvida sobre isso, vai lá ler a palavra de Deus, é porque você então não tem lido, você não conhece a palavra de Deus, por isso que você diz que não quer, que você não gosta, que não precisa ser assim. Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra. Talvez você esteja aí como um daqueles da multidão, né, que diz que Jesus é isso, Jesus é aquilo, fica pensando muitas coisas, mas não tem essa clareza e esse discernimento. Então o caminho do discipulado é um caminho de quê? De obediência e submissão a Deus, não importando que seja um caminho difícil. O caminho pode ser difícil, e eu não estou negando para você, não quero te iludir que vai ser fácil. Tanto que a gente está vendo aí, que não tem sido fácil. Tem sido um caminho extremamente desafiador. Mas eu digo para você que ele é possível. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor nos ajuda a levar a nossa cruz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós encontramos nele descanso, nós encontramos nele força, nós encontramos nele estratégia para vencer as lutas e as dificuldades. Então, o discipulado cristão pede renúncia aos valores e princípios contrários ao reino de Deus e obediência única, exclusiva e total ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as forças que operam nesse mundo. Nem sempre será um caminho fácil de percorrer, embora seja sempre o melhor. Nem nesse caminho enfrentaremos oposição e tentação. É preciso ter a firmeza de Jesus